A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos a elas. Estamos cheios de novidades hoje. As coisas estão se direcionando sob aspecto político, evidentemente, para a eleição de outubro. As coisas vão se amalgamando, formando, solidificando. Deputado para cá, mudanças de partido, apoios, desapoios. Tem uma entrevista do Lula. Tem uma entrevista ontem, se não me falha a memória, para o UOL. Todo mundo reproduziu. Tem algumas coisas interessantes, claro, não vamos dar a entrevista inteira, mas tem coisas interessantes que ele disse que nós vamos colocar. Vamos para a manchete do Globo. Olha o Dino. Dino suspende penduricalhos fora da lei nos 3 poderes. Ministro do STF critica multiplicação anômala das verbas indenizatórias que turbinam vencimento do funcionalismo. Contornam os senhores parlamentares as proibições de aumentos fora de época, fora de lei. Então eles dão bônus, dão aumentos, dão auxílio roupa, auxílio terno, auxílio comida, né? Vão caracterizando outros fatores que não constam em lei, né? E que acabam, não entram na aposentadoria, mas acabam muitas vezes mais que duplicando os salários dessa gente. Claro que eles deveriam ganhar mais. Todo mundo é muito bom. Agora, da onde sai o dinheiro? Esse que é o problema. E no momento que o Brasil tem que economizar, é verdade que não está economizando, porque o próprio presidente Lula, que já não gosta de economizar, está em franca campanha eleitoral. E em campanha eleitoral, economizar, segundo os políticos ortodoxos, é um suicídio. Então, gasta-se a rodo e é compensado, e isso é compensado, tanto quanto possível, com o quê? Com o aumento de impostos que você paga. Impostinho aqui, um pouquinho ali, para o pessoal não perceber muito. De repente você acorda, tem 0,01 a mais, soma aqui, soma ali, tenta se dar um jeito na situação, mas o quadro é sempre esse. E aí você promete, com aumento de impostos, melhorar os serviços. É a mesma história, com poucas modificações, adaptada aos novos tempos. Mas aí a gente elogia o STF, veio o Dino e diz, olha, exige o cumprimento da lei, não pode. Claro que os deputados, senadores, nesse momento, querem agradar o seu funcionalismo próximo para obter a boa vontade nas campanhas eleitorais. Uns porque são candidatos, outros porque apoiam candidatos. Mas sempre é bom ter a boa vontade do funcionalismo. Cada deputado pode ter uma verba e ter um número de funcionários que podem trabalhar em seu escritório, né? Em seu gabinete. E aí o presidente da Câmara diz que vai aumentar a verba, porque com o aumento dos salários, através dessas benesses que o Dino está segurando, você não teria dinheiro para pagar todo mundo, então os salários vão subir e aí você precisa de uma verba maior.
uma coisa, eu não lembro os números, 125 mil por mês passa para 165, uma coisa desse tipo. Aí vem o Dino, e aí eu vou ler o começo do Globo aqui, do texto do Globo. O ministro do STF, Flávio Dino, determinou a suspensão em até 60 dias de todos os penduricalhos pagos pelos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, de União, estados e municípios, a servidores e funcionários. Os chamados penduricalhos são verbas indenizatórias, como auxílio paletó, auxílio panetone, entre outros, que complementam os ganhos de agentes públicos sobre as quais não incide imposto de renda, que muitas vezes fazem o teto salarial do funcionalismo ser superado. A decisão não atinge os benefícios concedidos por lei, apenas aqueles definidos por resoluções, normas, portarias e outros expedientes. Aí vem a fala do ministro. Essa multiplicação chegou a patamares absolutamente incompatíveis, disse o Dino. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu vou dizer o que eu disse ontem porque é importante. Mostra a separação, o divórcio, o muro entre o Congresso, o Executivo, o Judiciário e a população. Não tem nada a ver um com o outro. São castas, como na Índia, onde elas são proibidas, mas existem castas. Quer dizer, tem uma casta que eu chamo de andar de cima, não sou só eu, o andar de cima e o andar de baixo com todas as suas subdivisões. Não tem nome como na Índia, mas, gente, é igualzinho e pior ainda. Quer saber? Pior ainda, lá tem fundamentos culturais e religiosos dessa alta enganação que é castas. E lá ainda tem uma promessa, se você está numa casta mais baixa, lá embaixo tem uma taxa, tem uma casta dos intocáveis. Intocáveis não é que você não pode tocar, eles que não podem tocar em você, eles são responsáveis pelo lixo, pela limpeza, etc. Então aqui, eu já ia dizer uma bobagem, é melhor cala-te boca. Então, existem as castas aqui, esse andar de cima. Ah, não, mas a Índia eu estava dizendo o seguinte, para a casta de baixo sempre tem uma promessa de na reencarnação subir. Então o pessoal é sossegado. Eu vou subir, não vou lutar para subir. Isso está acabando. Está acabando. À medida que a educação avança na Índia, essa coisa de castas vai morrendo. Eles praticam muito para inglês ver. Já não é mais como era e tal, mas ainda grande parte da população obedece a isso. E aqui as pessoas não percebem, mas não tem o mínimo de sensibilidade. Não interessa o que está acontecendo lá embaixo, deixa acontecer. E eu vou fazer a advertência que eu fiz ontem. Pessoal do Executivo, Legislativo e Judiciário, pode não ser hoje, mas algum dia as castas de baixo vão bater na sua porta. E aí vai ser tarde, não vai ter conversa. Esse pessoal vai perder a paciência e vai bater na sua porta. Bom, então por aí a gente vê que o STF, quando tem um ministro que presta atenção nas coisas e que tem o mínimo de coragem, como diria o ex-presidente Collor, que tem aquilo roxo, resolve dar um tranco, inclusive, e seus companheiros têm recados embutidos aí, e tomar uma atitude de acordo com a Constituição. Não é difícil, tem que aprender a dizer não.
E aí o pessoal vai ficar bravo e tal. Vamos ver se o ministro sustenta isso, se não tem um acordão. Bom, você vai ver que tem muito domínio de eleição. Deixa eu dar aqui, ó. Estadão, Dino veta penduricalhos pagos sem base legal a servidores. É a manchete. E tem a Folha. Lula diz que recebeu o Vorcaro. É a entrevista. E o avisou de investigação técnica de banco pelo BC. Foi em 2024 que ele recebeu o Vorcaro, trazido pelo Mantega, que era um funcionário indicado pelo Jacques Wagner, líder do governo, indicado pelo Jacques Wagner para o Vorcaro, e que ganhava um salário de R$1 milhão por mês. Aí ele sentiu a obrigação de levar o Vorcaro ao Lula. O Lula, claro, conta a versão que lhe é conveniente. Nós não temos por que não acreditar. Mas acho que o Vorcaro foi lá para tentar quebrar o galho do banco. E o Lula disse, olha, meu filho, não dá. Provavelmente foi isso. Pelo menos foi o que aconteceu depois. Olha, estão tentando trazer o Lulinha para a CPMI do INSS e outras pessoas ligadas ao PT estão tentando. O Lula, na entrevista, disse, olha, se meu filho criou algum problema, alguma coisa, ele vai ter que responder. Eu chamei ele, disse isso. Mas os agentes do PT, né, que é uma religião, o PT hoje é uma religião, eles estão, PT e a base parlamentar do governo não deixam acontecer essa convocação. Não deixam acontecer. Por quê? Não sei. Deve ter alguma coisa. Quer dizer, você dizer que existe uma suspeita é meio óbvio, mas às vezes, por exemplo, o Lulinha pode ser inocente, mas colocando ele na frente à CPI, podem surgir outras coisas e ele pode se atrapalhar, podem abrir o sigilo telefônico e bancário dele, podem aparecer outras coisas. Quer dizer, sempre você pode puxar alguma coisa e deixar dúvidas. Agora, é muito estranho que ele não queira ir. Eu acho que ele devia ir, tem muita coisa para explicar. Essa relação dele com o careca do INSS não está. Aí, por que não convoca o filho do Vorcaro? O presidente da comissão, o senador Viana, disse numa entrevista que eu participei no SBT que, feliz ou infelizmente, contra o Carlos Bolsonaro, não existe nenhuma relação, por enquanto, né, até hoje, desse caso Master ou do INSS, que estão se cruzando a todo momento. Então não há necessidade de convocá-lo e não é para fazer um desaforo que vão convocá-lo. Mas o Lulinha tem contatos e se ele está de consciência limpa, ele é articulado, fala bem, vai ter um monte de gente para ajudá-lo, por que não comparecer e passar a limpo essa história? Bom, tá aqui, ó, de novo, essa manchete, Dino suspende penduricalhos dos 3 poderes. Dá uma espiada, você que gosta de Bitcoin. Queda de 50% do Bitcoin põe investidor em alerta. O Bitcoin está em trajetória ininterrupta de queda neste ano e já acumula perdas de 27% em 2025, 50%
desde a máxima histórica alcançada no ano passado. Se você não tem habilidades suficientes para mexer com isso, se você não nada com tranquilidade nesse mar de Bitcoin, vá para algo mais seguro ou procure alguém de sua confiança, de sua amizade que entenda. Não entre sozinho nesse inferno que é o mundo dos bitcoins. Olha, aí os jornais vão pondo pedacinhos do que o Lula disse ontem. Lula defende mandato fixo para o STF. Tem muita gente que defende, né? Tem vantagens e desvantagens. Ter um mandato fixo, X anos e acabou. Eu acho que isso tem que ser melhor discutido. Eu não tenho convicção a respeito disso. Mas eu tenho uma restrição dessas coisas eternas. Não, até o fim da vida. Aí o cara fica 50 anos, não é? Eu penso nisso, mas tem que ser um bom tempo. Se você reduzir, tem que ser um bom tempo. Tem que aumentar as exigências, né? Enfim, a gente tem visto cada figura no STF. Eu acho que isso tem que ser revisto. E o que o Lula sugere aqui é pertinente. Agora, é mais uma ideia, né? Quer ver? Governos lançam PPS de aluguel social. Parcerias público-privadas, né? União e prefeituras pretendem destravar um novo modelo de parceria público-privada com o propósito de habitação social, focados no aluguel em vez da venda de imóveis. No Brasil existe um conceito cultural de que a pessoa tem que ter um bem de raiz. Tem que ter uma casa minha. E aí a pessoa fica pagando o resto da vida uma grande parcela do seu salário para ter essa casa. Depois morre, o filho vai lá, vende e vai torrar tudo em maconha, uísque, essas outras porcarias aí. Mas saindo disso é o seguinte, existem sugestões que é o seguinte, você não precisa de uma casa sua, você precisa ter garantido uma moradia, um lugar decente para morar. Então, se você tiver um aluguel pequeno, se uma pessoa pobre tiver um aluguel pequeno social, que seja, claro, que esteja ao alcance do salário dele e que tenha garantias de que ele não vai ser jogado na rua, é interessante. Então, esse dinheiro que ele jogaria todo dia num banco para pagar, todo dia não, todo mês para pagar com sacrifício aquela casa, esse dinheiro ele colocaria em objetos que ele quer comprar, lazer, cultura, viagens, etc. Viveria a vida, né? Não viveria a vida para pagar um banco. É essa a história também a ser considerada. Eu gosto da ideia. E você traz empresas para isso, você junta empresas com o governo para essa iniciativa. Essas empresas certamente querem lucrar, vão ter o direito, colocam o seu capital. As pessoas vão morar de preferência perto dos seus empregos, essa seria a ideia, né? Gastarão menos transporte. Enfim, são coisas que a gente gostaria que acontecesse, mas que são um processo lento e tal. Mas tá bom, é uma boa ideia. E você vê que o PT começa a aceitar melhor a iniciativa privada, porque ela dá certo nos outros países. Socialismo, minha filha, meu filho, não deu certo em lugar nenhum. Olha o que está acontecendo em Cuba. Quer dizer, Cuba
além de tudo, não soube gerir a sua política. Se os Estados Unidos estão boicotando Cuba, sob todos os aspectos, Cuba não soube gerir a sua soberania. Por exemplo, lá atrás deixou a Rússia colocar armas nucleares a 100 e poucos quilômetros de Miami e acharam que os Estados Unidos iam ficar quietos. Quase, naquela época, o presidente americano era o Kennedy, explode uma guerra mundial, os líderes com bom senso se acertaram. Mas no que a gente conhece do Fidel, ele queria que os Estados Unidos fossem bombardeados com armas nucleares pela Rússia e essas armas nucleares partiriam de território cubano. Aí os Estados Unidos forçaram mão, foi lá a Rússia, desmontou tudo isso, deu uma compensação na Turquia, tem toda uma história, mas quase história. Aí não soube gerir, né? Fez um monte de acordos, tal, deu nisso, provocou os Estados Unidos, né? Foi lá todo mundo à esquerda aplaudindo, tal, ó. A agricultura está um horror. A agricultura que no tempo do Fulgêncio Batista, Cuba tinha, eu não estou elogiando o Fulgêncio, mas é um fato. Cuba era uma ditadura, era outra. Cuba tinha um PIB maior que o da Espanha. Maior que o da Espanha. Bom, esse agora está faltando, deu 0 grau lá esses dias, tem problemas climáticos e está faltando combustível que os Estados Unidos estão cercando para tentar derrubar o regime comunista. Falta comida, não conseguem produzir comida direito, importam comida, falta tudo. Não tem boa política, não tem regime comunista, é socialismo, é isso que a gente tem. Vai ver a Coreia do Norte. Tem liberdade, você não pode ler o que quer, você não pode entrar na internet como você quer. Enfim, tem que tomar cuidado. Deixa eu ver. Bom, aí o Lula tem um monte de coisa. O Lula está montando a chapa dele. E aí é o grande problema, essa montagem para a eleição de 2026. Aí surge uma questão. Ele precisa de, ganhando ou perdendo em São Paulo, ele precisa ter votos paulistas. Esses votos fazem massa no total de um candidato a presidente da República. Precisa ter. Ele ganhou, na última eleição, ele ganhou na Grande São Paulo, mas perdeu no Estado. O PT não vai bem em São Paulo. Então, o que fazer? Tem que ter um candidato em São Paulo que traga votos para a chapa do Lula. O Haddad não quer ser candidato, o Lula ainda está tentando. É um nome interessante. Tem o recall, já é conhecido e tal. Enfrentar o Tarcísio não vai ser mole, porque o Tarcísio é visto como alguém que está fazendo um bom governo, né? E eventualmente estaria reeleito, a não ser que aconteçam, eu gosto dessa palavra, intercorrências, né? Coisas que acontecem aí pelo meio que possam prejudicar a candidatura dele, descobre alguma coisa do passado dele, etc, etc. Então, por enquanto, o quadro é esse. Estou analisando um quadro a partir de hoje. Aí, o que surgiu? Qual é a ideia? Jogar o Alckmin como candidato ao governador. Tirar ele da chapa da presidência da República. Atrair alguém, por exemplo, do MDB, do Centrão para vice. E fazer com que o Alckmin puxe votos para o PT, para o Lula, em São Paulo. Suponhamos que o Alckmin seja um bom candidato e para governador de São Paulo. Agora, ele perdeu muito, mudando de posição,
Mas ele ainda é um nome importante. Ele foi 4 vezes governador de São Paulo, ele tem ligações, tem, enfim, tem e tem tal recall, ele é muito conhecido. Então ele é um candidato com possibilidades em São Paulo, e aí veio essa história, embora ele diga o seguinte: olha, se eu não sou vice-presidente, eu vou lá para Pinda carpir. Não é verdade também, né? Ele é médico, anestesista, voltaria para a medicina e tudo isso, mas é o que está acontecendo. O Lula não decidiu isso, mas está passando pela cabeça dele e dos seus assessores. Tem uma história aqui de cabo de esquadra. Tem uma história aqui chata, acaba batendo na candidatura a Lula. Por 9,4 milhões, tá aqui, ó. Tá vendo? Por 9,4 milhões, Lewandowski comprou casa de investigado pela Polícia Federal. Ele comprou essa casa enquanto ele era ministro. Transação foi feita quando ele era titular da Justiça. Ministro diz que não conhecia os proprietários e que vem cobrando a regularização da residência ou a rescisão da venda. A explicação não é boa, ministro. Pelo menos na hora da escritura ou perto da escritura, o senhor ia saber. Normalmente o corretor não conta, né? Para não ser atravessado para o cliente comprador não ir conversar com o dono da propriedade diretamente. E aí na hora H ele faz o casamento. Mas aí você vai ter uma escritura. Claro, vai ver o nome de quem está vendendo, né? E aí não deu bom, ministro. Quer ver? Em 2024, então, ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, comprou por 9,4 milhões um imóvel de Alain de Souza Yang, conhecido como China, alvo da Polícia Federal por sonegação bilionária no setor de combustíveis. A equipe foi feita com uso da empresa familiar. A aquisição foi feita com uso da empresa familiar que mantinha em sociedade com seus filhos, o ministro. Pronto, já é um outro problema que lambe o Palácio do Planalto. Tem uma história aqui do Sidney Oliveira, também indiciado. Sidney Oliveira, que vende remédios da Ultra Farma, já é uma coisa que vem vindo, uma coisa fiscal. Vem vindo. CPI adia votação sobre sigilo de filho de Lewandowski, amiga de Lulinha e voos de Vorcaro. Tá vendo? Nos bastidores, parlamentares dizem que houve pressão do governo federal para que itens saíssem da pauta na comissão do INSS. Você vê que o INSS vai sumindo. Deixa eu ver mais. Aqui tem a história do Sidney Oliveira, né? Anistia avança no parlamento, pede perdão a Venezuela. Então agora vão criar anistia. O volta do Maduro a seu país não é prioridade. Já o Lula está largando mão para não pegar uma infecção do Maduro. Maduro agora, daqui a pouco você vai ouvir que Maduro nunca foi amigo do Lula. Europa depende dos Estados Unidos e não defenderá a Groenlândia em caso de invasão, diz analista.
Para Carlos Mazzala, continente europeu não estava pronto para se proteger militarmente de uma invasão russa antes de 2032. Estados Unidos e Rússia negociam trégua nuclear. Trump pede novo tratado, quer a inclusão da China. E tem uma tempestade em Portugal e tudo, e tem a história daquela moça que denunciou o ministro como por assédio. Ele vai ser afastado do tribunal e é uma acusação dela contra ele, sem testemunhas. Deixa eu ver, gestão Nunes imita Maluf e recria a rota municipal, rota na rua, e diz querer modernizar a GCM de São Paulo. Enquanto isso, você sai na rua e a insegurança continua total e completa neste país. Não sabe o que fazer. O que foi feito até hoje não deu certo. Quem tomou café com... Café tá caro, hein, Lula? Cara, não falta no palácio, ainda bem, graças a Deus. João Giamarino, Branca Neto, Lucimar Valles, Gabriela Célia, Zé o quê? Zé Verto Carvalho, Márcio Pinheiro, Rejane Marelin, Flávia Braga, Gilney Mota, Vânia Foas, Mário Saurim, Ferdinando Salem, Ferdinando com FH, Ronilson Cavalcante, do Rio Grande do Norte, Neuza de Bruxelas, na Bélgica, eu já morei lá há um tempo. Armando Mercado, meu amigo que vive o Armando Mercado é um amigo meu boliviano, a filha dele está aqui no Brasil, ele mora nos Estados Unidos há muito tempo, é engenheiro, é uma figura. Eu brincava com ele, disse, visite Bolívia antes que acabe, ele ficava bravo. Agora é ele que fala isso. Tô brincando, hein, Armando? Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Tenha um bom fim de semana, né? Tenha um bom fim de semana. Já vá pensando nas eleições. Quem é que vai substituir o Lula? Ele mesmo? Ou mais um Bolsonaro? Ou o cenário vai mudar? Eu não sei. Bom dia.